Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o vídeo da vez é mais um ranqueando diretores aqui do canal. É a primeira vez que a gente consegue lançar dois desses no mesmo ano, então acho que é uma otimização do processo aqui. Mas dessa vez é porque eu escolhi um diretor que é muito importante pro terror e também para outros gêneros, que tem uma filmografia um pouco menor do que os primeiros diretores que eu falei nesse quadro aqui no canal. Vocês já sabem de quem eu tô falando porque tá no título do vídeo, tá na thumbnail, é o Sam Raimi, que ou você conhece como um dos mestres do terror dos anos 80 por causa da franquia Evil Dead, ou que você conhece como o cara que fez os clássicos do cinema de super-herói, que foi a trilogia do Homem-Aranha dos anos 2000. O Sam Raimi acaba que ficou bastante associado a filmes blockbuster, e talvez por causa disso a galera cult não considere ele tanto assim, mas pra mim não dá. O cara é um dos diretores mais criativos que eu já vi, um dos melhores que tem por aí, e os filmes dele têm uma linguagem bem única, que só de você ver a técnica de câmera você consegue identificar que é um filme dele. A história dele é uma coisa meio clichê de Hollywood, na real. Ele fazia vários curtas com os amigos quando jovem, e eventualmente ele largou a faculdade pra focar no Evil Dead, que não foi o primeiro longa que ele fez, mas foi o primeiro que ele lançou por aí. O filme foi feito todo na gambiarra, sem muito orçamento, contando ali muito com a amizade de grupinho de Sam Raimi e colegas, e acaba que ele foi um sucesso que virou um clássico do terror e que lançou a carreira do Sam Raimi como diretor. Antes de entrar no ranking, eu vou destrinchar aqui um pouco dos elementos que são recorrentes na filmografia dele, que fazem o filme do Sam Raimi ter essa identidade única do diretor. Acho que o mais notável da filmografia dele logo de cara é a diversidade de gêneros cinematográficos. Porque outros diretores que eu falei aqui, tipo Wes Craven ou Dario Argento, quase nunca conseguiam sair do terror, e quando eles saíam, o resultado final não era lá muito legal. O Sam Raimi começou no terror trash, mas os filmes dele também sempre foram muito voltados pra comédia. Talvez por isso ele não tenha ficado tão preso assim só no terror, e além disso, os filmes misturam gêneros diferentes também. Então é óbvio que tem terror comédia aqui, a gente já sabe disso. Mas também tem monstro noir super-herói, tem esporte misturado com filme de romance, tem super-herói misturado com comédia romântica, porque assim, né, Homem-Aranha 3 tem um quadrilátero amoroso de desentendimento rolando ali, que é coisa de comédia romântica. Uma característica forte dele é a comédia, como eu disse, mas é uma comédia visual. Uma das maiores referências do Sam Raimi são os Três Patetas, aquele humor pastelão, e isso é muito visível em alguns filmes dele. Além de ter um pouco de um humor grotesco também. Uma característica bem recorrente da filmografia dele são coisas nojentas voando e entrando na boca dos personagens, só porque é nojento e engraçado. Nisso dá pra dizer que o Sam Raimi meio que abraça o trash e o cafona como estética. Mas é tudo feito de propósito, com o objetivo de ser divertido mesmo. Só que a parada é que muitos diretores usam esse autoconsciente como desculpa para fazer filme merda. Os filmes do Sam Raimi, apesar de ter essa estética, são levados a sério tecnicamente ali pela galera que tá fazendo. E geralmente a parte dramática é muito bem feita. O Sam Raimi trabalha bem em caracterização e motivação de personagens nos filmes dele. Muitos deles aqui, tanto os protagonistas quanto os vilões, têm histórias trágicas que fazem a gente simpatizar com eles. Mas não dá, a questão técnica ali, o visual, é onde eu acho que o Sam Raimi mais se destaca. Os filmes dele são muito criativos com a linguagem audiovisual como um todo. Ele faz enquadramentos diferentes, faz movimentos de câmera muito criativos e doidos ali, e na verdade ele tá quase sempre usando a câmera de uma maneira dinâmica ali na cena. Ou a câmera é um personagem por si só, ou é algum vilão ou entidade que tá ali seguindo os personagens, ou ela é ponto de vista de algum objeto aleatório, ou acompanha algum objeto aleatório sendo arremessado no personagem. Ele usa muito zoom dramático, que geralmente é acompanhado de um plano holandês, e essa eu acho que é a característica mais recorrente na filmografia dele, o plano holandês, que é um nome bonitinho para um plano torto, né, com a câmera inclinada, que geralmente tá lá para mostrar como o protagonista tá desconcertado com alguma coisa, ou para ressaltar um momento de terror sobrenatural ali. Enfim, o Sam Raimi usa muito esse tipo de plano. E eu acho legal também que, lendo um pouco sobre o por trás das cenas, dá pra ver que o pessoal que foi trabalhando com ele, principalmente ali no começo de carreira, nos filmes do Evil Dead, foi criando a própria nomenclatura ali. Uma parada que ele carrega pra toda a carreira é o shape falso. Isso é uma homenagem aos Três Patetas, de novo, e basicamente o shape falso significa usar um dublê caracterizado pra substituir um ator do filme em alguns planos, tipo, sei lá, de costas ou usando uma peruca. É uma parada que começou a aparecer até nos créditos de filmes dirigidos ou produzidos pelo Sam Raimi,
Raimi. E claro, eu vou terminar essa introdução toda falando da equipe e do elenco recorrente dele aqui. Tem o Rob Tappert, o amigo de longa data dele, que é produtor de quase todos os filmes aqui, além de outros membros recorrentes pela filmografia, tipo o compositor Danny Elfman, o montador Bob Muravski. No começo da carreira, ele colaborou muito também com os irmãos Coen. Essa é uma parceria meio inesperada ali, na verdade, né? Mas tem alguns filmes do Sam Raimi com o roteiro dos Coen, e tem um filme dos irmãos Coen que tem o roteiro do Sam Raimi, então isso é uma doideira ali que aconteceu no cinema. Sam Raimi também colabora muito com a própria família dele, né? O Ivan, que é o irmão dele, que é médico e também coescreveu vários roteiros de filme dele. E tem o Ted Raimi, que é o irmão ator dele, que é figurinha repetida em vários filmes de terror e ficou conhecido no meio já. Ele tem pelo menos uma ponta em quase todos os filmes do Sam Raimi. E claro, tem o Bruce Campbell, que é o ator principal dos filmes do Evil Dead, amigo de longa data do Sam Raimi também, que também faz uma participação em quase todos os filmes aqui. E acho que o Bruce Campbell, particularmente, o Sam Raimi gosta de colocar pra sofrer, porque isso acontece bastante. Mas quem é o ator mais recorrente de todos os filmes dele, o mais surpreendente aqui, é o carro. Só tem um ou outro ali que não dá pra aparecer porque, porra, tipo, é um filme de faroeste, tá ligado? Não tem carro. Mas ele é o carro do Ash, ele é o carro do tio Ben, ele é o carro da velha cigana, ele é o carro da protagonista de Dom da Premonição. Eu acho mais fácil listar os filmes que não tem o carro do que os filmes que tem o carro aqui. Isso é maravilhoso. Mas é isso, já deu aqui de apresentação, já deve ter muito tempo de vídeo, então vamos fazer uma pausa pro jabá, que é, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Comente aí embaixo se você já assistiu os filmes do Sam Raimi, faça o seu próprio ranking aí nos comentários, eu me amarro de ver o ranking de outras pessoas também. Deixem outras recomendações de diretores pra gente ranquear aqui no canal, e acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, a alguns spoilers de vídeos e também algumas votações de filmes pra gente falar aqui no canal também, além de apoiar a gente, o que também é bem importante. E agora vamos pro ranking, vocês sabem como funciona, eu considerei todos os longa-metragens que ele dirigiu, foram 16 longas ao todo e eu vou listar eles aqui do que eu gosto menos pro que eu gosto mais. Vamos lá então, começando com Oz, Mágico e Poderoso. O único filme que eu achei ruim de verdade aqui, que é tipo horroroso, intragável, inassistível, os caras tentaram fazer uma história de origem pro Mágico de Oz de 1939, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo uma releitura desse universo. Só que é aquilo, parece que eles estão tentando transformar o Mágico de Oz, que é uma parada feliz, infantil, em uma coisa meio épico medieval de dark fantasy. Parece muito que é um filme que tava indo na onda desses filmes que estavam surgindo ali no final dos anos 2000, tipo, sei lá, Branca de Neve e o Caçador, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que ele também parece que tá tentando ir na onda dos filmes do Hobbit, que estavam lançando nessa época. E aí o que a gente tem aqui é um universo que é uma zona que é todo feito de computação gráfica, com um monte de personagens sem graça, em um filme desnecessariamente longo, cara, tem quase 2 horas e 20 de duração. O protagonista, que é o Mágico de Oz, é o James Franco, que parece que preferia estar em qualquer outro lugar que não ali. E o filme pode basicamente ser chamado de James Franco numa tela verde, porque a maior parte do tempo é isso que ele é, né, e é uma tela verde bem safada. Eles até tentam compensar com uns movimentos de câmera ali, tentando não deixar o filme muito chapado ali, mas não dá, cara, o James Franco destaca muito do fundo e dos personagens de computação gráfica, é tudo muito falso. Até tem algumas escolhas estilísticas bonitinhas aqui, de homenagem ao filme original, tipo a introdução ser toda em preto e branco, numa razão de aspecto diferente, igual o Mágico de Oz dos anos 30, mas não é o suficiente pra salvar essa bomba. De todos os filmes nessa lista, esse foi o único que eu tava achando, assim, insuportável de querer parar na metade. It's Murder. Esse é um peculiar, talvez ele nem devia estar no ranqueando porque é um filme de faculdade do Sam Raimi. Geralmente eu nem vejo esses projetinhos de começo de carreira gravados no quintal de casa porque eu não falo dos curtas-metragens aqui no ranqueando. Mas o Sam Raimi jovenzinho teve que ir lá meter um filme de 1h10 que tecnicamente classifica como longa, então eu tive que ver pra colocar aqui. Essa parada foi toda filmada em Super 8, que é aquele tipo de filme caseiro com a pior qualidade possível, e foi meio merda de achar pra assistir, mas eu acabei encontrando e dei
dei meus pulos aqui. O filme é uma comédia escrachada que meio se baseia ali em tramas de investigação estilo Agatha Christie. Um cara rico foi assassinado e um detetive meio caricato tem que investigar as figuras pitorescas ali da família dele para descobrir quem que matou. E é aquilo, né? Foi gravado na faculdade, a gente já tem uma noção de como vai ser isso. É trashão, é incompreensível, é bem estático e é meio sem graça, é um humor meio besta, mas tem alguns momentos aqui que você vira e fala, esse menino Sam Raimi tem futuro. No geral, eu só achei ele meio chatinho mesmo, e o mais notável aqui, na real, é ver o próprio Sam Raimi atuando como um personagem do tio obviamente malvado, que tá com uma maquiagem que faz ele parecer mais um zumbi do que um idoso. Se alguém estiver assistindo a filmografia dele e escolher pular esse e ignorar que existe e só começar pelo Evil Dead, eu acho compreensível e eu devia ter feito a mesma coisa. Por amor. Teve uma época nos anos 90 que o Sam Raimi decidiu fazer uns filmes mais sóbrios, que dispensavam esse estilo extravagante, cômico dele. Essa época acaba que é a fase mais esquecida da carreira dele, porque tem uns filmes bem genéricos ali no meio. O pior desses, e acho que é o último dessa lista aqui que eu vou dizer que é dispensável, é o Por Amor, que é um nome que foi traduzido pela metade, né? Porque o nome original dele é For Love of the Game. A tradução mais correta, que combina com o tema de beisebol aqui, é Por Amor ao Jogo. É o filme que eu mencionei, né? Que mistura esporte com romance. E eu acho que o maior problema desse filme pra mim é que ele não consegue fazer essa mistura muito bem. A história é sobre um astro do beisebol interpretado pelo Kevin Costner, que tá envelhecendo, jogando um jogo ali que pode muito bem ser o último dele, enquanto ele repensa as escolhas de vida, principalmente em relação a Kelly Preston, a mulher que ele gosta, mas que ele negligenciou muito no passado pra focar na carreira. Em questão de estrutura, eu até acho um filme bem construído. O jogo de beisebol servindo como armação para esse estudo de personagem, cada fase do relacionamento dele ali sendo pontuada com uma rodada do jogo. Isso é maneiro. E o Sam Raimi dirige as cenas de beisebol muito bem. Assim, eu acho beisebol um saco, eu não ligo pra beisebol, mas ele consegue criar uma tensão ali, um aspecto meio de corrida contra o tempo também, porque conforme o filme vai passando, o Kevin Costner tá ficando mais próximo de fazer um jogo perfeito. O problema é que isso tudo é uma parcela bem pequena do filme, a maior parte foca no romance que, puta merda, é muito genérico. Eu nem tenho muito o que falar dele pra falar a verdade, é um casal meio insosso, uns drama meloso genérico que é levado 100% a sério. Esse é um dos únicos filmes do Sam Raimi que, vendo esse romance todo com um monte de cena cafona e clichê, eu não tinha certeza se era pra ser proposital ou não. Então assim, achei que é muito romance pra pouco beisebol nesse filme. Estamos esperando pra pensar, talvez o título brasileiro não tivesse tão errado assim. Crime Wave. Crime Wave é o filme que o Sam Raimi fez depois do sucesso do primeiro Evil Dead, e é um filme bem bizarro. Daqui pra frente eu acho pelo menos que todos os filmes são no mínimo divertidos, e se dá pra falar alguma coisa de Crime Wave, é isso, é divertido. Mas não é muito bom. Acho que o próprio Bruce Campbell fez piada com esse filme falando algo do tipo, a gente não lançou esse filme, ele fugiu. O filme é sobre dois assassinos contratados pra matar um cara, só que eles se atrapalham, matam o cara errado e acabam entrando em uma sequência de assassinatos pra matar testemunhas dos assassinatos anteriores. E nisso tem um protagonista que cai de paraquedas no meio da parada e tem que lidar com eles, mas acaba sendo culpado pelos assassinatos. O filme foi escrito junto com os irmãos Coen e vai bem naquela onda de paródia de filme noir, comédia de erros de crime, que é bem característica deles. Só que ele é dirigido como se ele fosse um desenho animado, com cenas bem surreais e personagens muito caricatos, o que vai muito no estilo do Sam Raimi. Então acaba fazendo esse filme que tem um estilo bem único, bem peculiar, e que não é exatamente consistente. É um dos filmes mais surtados do Sam Raimi, tem muita coisa da característica dele aqui, mas eu coloco ele baixo na lista porque ele também é muito zoneado e não é sempre que essa mistura de noir com cartoon funciona. Mas ainda é um filme que eu acho divertido e que vale a pena ver pra galera que gosta do estilo dele. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse é um que a gente já fez piada aqui na trecheira, falando dele lá no vídeo do Homem do Norte. Um monte de gente pediu review dele aqui falando, é o filme de terror da Marvel. E ele até tem um elemento ou outro de terror aqui, mas galera, não vamos forçar a barra não, né? A parada é que quando esse filme saiu, parece que todo mundo odiou ele completamente, e eu achei um filme tão ok, sabe? Mas é aquela filosofia, né? Eu acho que ninguém odeia filme de herói como o fã de filme de herói. A parada que pega mais dele aqui pra mim é que antes dele ser um filme do Sam Raimi, ele é um filme da Marvel. E é claro que quem tá no comando aqui são os engravatados do MCU. Então todas as vezes que os personagens começam ali a conversar sobre eventos que aconteceram em uma outra série ou um outro filme que eu não me dei o trabalho de ver, eu já começo a ficar com preguiça.
E esse filme ainda tem um monte de referência que não serve pra nada, do tipo, eles trazem o Patrick Stewart de volta com o Professor Xavier pra ter meia dúzia de fala e morrer igual bosta, sabe? Qual é a necessidade disso? Sem falar que boa parte das cenas de ação aqui são aquele típico vômito visual de computação gráfica que não me diz nada. Mas pra dar o crédito, a Marvel pelo menos tem efeitos decentes, não é o James Franco na tela verde do Oz Todo-Poderoso lá, ou seja lá o nome daquele filme. Tem até alguns planos aqui de cenários surreais de computação gráfica que eu olhei e falei, ah, isso é legalzinho, isso daria um plano de fundo de computador assim bonitinho, sabe? Tendo dito tudo isso, eu também acho que esse filme tem muita coisa positiva ali, principalmente ter encerrado a filmografia do Raimi vendo ele, deu pra perceber bem mais o estilo do diretor aqui em algumas cenas do que quando eu assisti esse filme no cinema quando ele saiu. E eu nem tô falando das referências forçadas que eles fazem a Evil Dead aqui, com as câmeras dando zoom e fazendo plano holandês ali, que isso pra mim parece que eles fizeram mais de obrigação do que qualquer outra coisa. Mas tem várias cenas ali, principalmente as que são mais centradas em personagens, e que tem uma direção legal, que tem uns planos diferentes, e isso é bem o estilo do Sam Raimi ali. E tem até umas paradas meio bizarras que acontecem do nada do filme, tipo a luta de música clássica que os personagens fazem, que parece ter saído de um desenho da Disney dos anos 40. Não sei se foi o Sam Raimi ou se foram os executivos que meteram essa cena ali, mas parece ser o tipo de coisa que o Sam Raimi colocaria no filme dele por ser essa coisa cartunesca. Então assim, eu não acho o Doutor Estranho 2 horrível, pra mim é um filme blockbuster bem assistível, mas talvez essa coisa meio filme do Sam Raimi, que também é filme da Marvel, seja o equivalente cinematográfico de um pote de sorvete cheio de feijão. O Dom da Premonição. Na categoria de filmes esquecidos do Sam Raimi, a gente tem aqui esse The Gift dos anos 2000. É um que faz parte dessa fase mais contida da filmografia dele, e ele estrela a Cate Blanchett como uma vidente que recebe pistas sobrenaturais de um caso de desaparecimento e assassinato que tá rolando na cidadezinha dela. Uma coisa recorrente que eu não mencionei são filmes do Sam Raimi que tem um elenco foda. E esse daqui talvez seja um dos melhores elencos em um filme que ninguém nunca ouviu falar. Os personagens secundários aqui são interpretados pela Hilary Swank, pelo Keanu Reeves, J.K. Simmons e tem aquele cara também do Pequena Miss Sunshine. Eventualmente todos eles acabam envolvidos nessa trama, mas uma parada que eu achei esquisita desse filme é que ele demora pra encontrar essa trama. Acho que até aconteceu o desaparecimento e o assassinato tem uns 40 minutos de filme só estabelecendo personagens e essa vibe da cidadezinha pequena. O filme todo tenta ser mais sóbrio e realista, mas aí ele tem as visões da protagonista que o Sam Raimi dirige como se fosse um filme do Evil Dead. Então tem uns sustos, tem umas paradas macabras e umas técnicas interessantes aqui ocasionalmente. Eu acho que é um contraste legal que até que funciona nesse filme. Mas a parada aqui também é que o sobrenatural não é muito explicado. Tem umas cenas mais ambíguas ali, tipo a tia May aparecendo como uma avó mística da protagonista, que provavelmente é um espírito, mas talvez não seja. E eu gostei dessa atmosfera toda. Apesar do filme demorar pra engatar, eu achei ele bem feito. E entre o sobrenatural inexplicado e o drama pesado, com o assassinato da garota e temas tipo adultério e abuso doméstico, eu diria que esse filme é tipo o Twin Peaks do Sam Raimi. Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3 é o infame filme do Peter Parker emo. Todo mundo odiou esse filme quando ele saiu, mas hoje em dia ele já divide opiniões e tem os seus defensores. Pra mim, ele é um filme bom ali que foi corrompido por interferência de estúdio, que dá pra até fazer uma comparação bonitinha aqui com o Peter Parker sendo corrompido pelo simbionte. Eu lembro que na época eu não tinha gostado muito dele, mas eu revi uns pedaços recentemente e falei, acho que esse filme não é tão ruim. E aí eu revi ele completo pra fazer esse vídeo, né? E assim, eu acho que a direção do Sam Raimi aqui tá afiada igual nos outros filmes do Homem-Aranha. Tem um elenco bom, e tem dois vilões aqui que são muito bem estabelecidos. Acho que todo mundo que fala desse filme na internet já cansou de elogiar o arco do Homem-Areia, mas é porque é realmente muito bem feito. O personagem é bom, tem uma história trágica maneira que você consegue simpatizar, os efeitos dele são ótimos e seguram bem até hoje, e as cenas de ação com ele são muito criativas. E o vilão secundário, que é o James Franco, eu acho que tem um arco de personagem muito bom também. É uma parada que essa rivalidade dele com o Peter Parker vem sendo estabelecida desde filme 1 e finalmente história aqui, faz todo sentido. E sinceramente, eu nem ligo mais pro Peter Parker emo, eu acho isso sensacional, é muito tosco, é muito estúpido e é muito engraçado. Cai um pouco no tão ruim que é bom. Eu gosto tanto dessas cenas idiotas que muita gente já observou isso, mas tem uma playlist de vídeos especiais aqui na trecheira que eu sem querer coloquei um vídeo do Peter Parker emo dançando no meio, e de vez em quando a galera me avisa e eu falo, eu sei que tá lá, eu não vou tirar. O que eu realmente acho fraco nesse, que acho que arrasta ele um pouco pra baixo, é o quadrilátero amoroso. Ele é meio chatinho porque Peter Parker e Mary Jane nesse filme não parecem um casal funcional porque eles simplesmente não se comunicam e os dois estão sendo meio mal ali o tempo todo.
E cara, a pior coisa desse filme pra mim é o Venom. Ele é péssimo. Foi um vilão que o estúdio obrigou o Sam Raimi a colocar, né? Então isso explica um pouco dele estar tão deslocado na trama. Ele nem tem tanto desenvolvimento assim, tá que o simbionte com o Homem-Aranha é uma parte importante ali da metade do filme, mas o Venom mesmo com o Ed Brock vai só se formar faltando 30 minutos pro filme acabar e ele mal interage com o Homem-Aranha antes da batalha final. Parece ter sido muito feito às pressas. Então assim, eu não acho que esse filme é um desastre igual a galera fala que ele é, mas de fato ele é um filme um pouco irregular. Um plano simples. Indo agora pro filme menos Sam Raimi do Sam Raimi. Nos anos 90 parece que ele tava querendo se reinventar e fez um filme que se leva a sério o tempo todo e que não tem nenhuma dessas características extravagantes e cômicas na direção. Esse é um plano simples, um filme que é estranho na filmografia por causa da sua normalidade, mas que não é um filme ruim. Ele é basicamente o Sam Raimi fazendo um filme dos irmãos Coen. O protagonista é o Bill Paxton, que junto com o irmão dele, interpretado pelo Billy Bob Thornton, encontra um avião caído na neve soterrado com uma bolsa com 4 milhões de dólares dentro. Os dois decidem ficar com o dinheiro, mas a paranoia do Bill Paxton em cobrir os rastros dos dois acaba causando uma reação em cadeia de eventos zoados ali, e os dois irmãos vão fazendo cada vez mais coisa errada, cometendo cada vez mais crimes e se afundando mais na merda. Tudo isso é feito nessa ambientação de cidade pequena no meio da nevasca, bem parecido com Fargo, mas sem o humor seco dos irmãos Coen. Esse filme é levado 100% a sério como um drama mesmo. É um filme bem melancólico sobre ganância destruindo uma família e com uma visão bem cínica do sonho americano. E o que carrega o filme acaba sendo a dinâmica entre os personagens e as atuações, que são muito boas, principalmente o Billy Bob Thornton como o irmão, que é a figura mais trágica aqui do filme, que é bem clássico de filme do Sam Raimi, né, como eu disse. Talvez em questão de história seja um dos melhores filmes do Sam Raimi, certamente é um dos mais moralmente complexos, mas acho que ele não fica mais alto pra mim justamente porque ele não tem essa identidade visual. Tá que não ia combinar com a vibe do filme, né? Mas, cara, sei lá, quando eu vejo um filme do Sam Raimi, eu quero a loucura que vem junto, sabe? E assim, esse não é um filme exatamente genérico, mas acho que se eu pegasse pra ver ele aleatoriamente passando na TV, eu nunca ia adivinhar quem é o diretor. Arraste-me para o Inferno. Em oitavo lugar tá o retorno do Sam Raimi ao terror comédia lá nos anos 2000, que é o Arraste-me para o Inferno, já falei dele aqui na trecheira. Vendo a filmografia dele na ordem, o Arraste-me para o Inferno fica até melhor, porque depois de um monte de filme blockbuster, ele é um retorno para as origens ali. É uma história simples, um terror sobrenatural, meio trecheira, um filme feito porque tinha uma história original ali criada pelos Raimi que eles queriam contar. O filme é sobre essa mulher que trabalha em um banco e é amaldiçoada por uma velha cigana quando ela nega a renovar a hipoteca dela. A maldição vai matar a protagonista em 3 dias, vai arrastar ela pro inferno, né, como o título diz, e ela tem que arranjar um jeito de se livrar da maldição ou de passar ela pra frente. E é uma história assim de perdição certeira que podia ser muito pesada, muito melancólica, mas o Sam Raimi mostra isso tudo no estilo clássico de terror comédia trecheira dele. Então tem efeito exagerado, tem assombração, tem coisa nojenta voando na boca da protagonista, tem movimento de câmera rápido com ângulo peculiar. Então não só ele tá trazendo essa técnica criativa dele toda de volta, como o filme é bem divertido e trata de uns temas legais ali. A protagonista é toda certinha o tempo todo na vida dela, então ela merece ser punida e ir pro inferno por causa de uma ação de moralidade duvidosa que ela fez pra tentar se dar bem no mundo corporativo. E se ela vai passar essa maldição pra frente, quem que merece ter essa maldição em cima dele então? O filme é uma mistura de levantar essas questões realmente interessantes ali, ao mesmo tempo que tem um bode possuído falante e uma aparição de velha socando o braço inteiro na garganta da protagonista. Isso é maravilhoso. Acho que o que mais me tira desse filme assim um pouco é que no final a protagonista faz umas paradas muito burras, que é meio difícil de acreditar ou de levar a sério, mas não é nada demais, assim, no geral esse filme é brabo. Darkman. Ok, Darkman ficou em 7º lugar aqui, talvez isso seja um pouco polêmico, porque muita gente coloca esse filme como o clássico mais subestimado da filmografia do Sam Raimi, e essas pessoas não estão tão erradas, porque Darkman é muito bom. O filme é uma mistura muito única de gêneros. Ele é um filme de super-herói, porque a figura do Darkman é um herói original criado pelos irmãos Raimi quando eles não conseguiram direitos autorais de outros super-heróis existentes que eles queriam fazer o filme. Então é isso, ele tem uma história de origem de cientista que sofreu acidente, ele tem superpoderes e ele tem inimigos mafiosos que tem que acertar as contas ali. Ele também é um filme de monstro clássico. Dá pra ver isso pela influência no visual do Darkman, que faz homenagem ao Homem Invisível dos anos 30, e o personagem tem uma dinâmica meio médico e o monstro ali, que ele tenta levar a vida dele normal em alguns momentos, mas tem trocas de humor repentinas e acessos de raiva. Acho que a dinâmica do personagem aqui é como se o Sam Raimi tivesse pego um vilão de monstro clássico da Universal e colocado como o protagonista super-herói do filme dele. E por fim, ele também é um filme noir,
porque toda a ambientação dele é nessa cidade sombria, corrompida por crime, e os vilões são uma gangue de mafiosos caricatos que parece que saiu diretamente de Dick Tracy. A figura do Darkman é bem interessante também. Ele é interpretado pelo Liam Neeson, que faz um trabalho muito bom aqui, e é um cientista que cria pele sintética, mas que é atacado pela máfia e desfigurado. Então ele vira o homem sem rosto, que não sente dor, que tem super força e que usa essa pele sintética para trocar o rosto dele pro de qualquer pessoa. O que ele usa para se vingar desses mafiosos. E também tem um romance mais ou menos rolando ali com a Frances McDormand, porque o personagem tem que ter a história trágica do amor perdido, porque agora ele se enxerga como um monstro e não se permite ficar com a mulher com quem ele ficava antes. É um filme muito bom, com cenas de ação bem dirigidas, personagens memoráveis e um estilo bem único. Ele só não tá mais alto nessa lista porque o Sam Raimi tem muito filme foda. Army of Darkness. E finalmente chegamos aqui em algum integrante da franquia Evil Dead. O Army of Darkness é o terceiro e talvez o mais ousado da franquia. Vocês sabem, né? Os dois primeiros filmes são aquele terror comédia sangrento de grupo de jovens numa cabana no meio da floresta. Então, naturalmente, o terceiro filme é uma comédia pastelão com elementos de terror, mas que também é um épico medieval. É provavelmente a virada mais bizarra que qualquer continuação de terror já teve e eu acho isso maravilhoso. O Army of Darkness é um desses filmes que ou tu aceita a premissa ou tu vai odiar. Mas eu acho difícil odiar esse filme, porque ele é muito engraçado e muito carismático. O Ash Williams aqui foi transformado completamente em um herói de filme de ação canastrão. Nesse filme ele tá cuspindo frase de efeito o tempo todo e o Bruce Campbell tá muito divertido de assistir. Toda a trama parece uma grande piada com filmes medievais, com figuras genéricas tipo Homem Sábio ou Rei Arthur sendo jogados ali aleatoriamente. E o Ash tem que ir numa jornada de nonsense, falar palavras mágicas, ao mesmo tempo que ele enfrenta os Deadites. A direção do Sam Raimi usa todo tipo de truque e o filme tem muito efeito prático ali. Tem os efeitos grotescos de sempre, mas boa parte deles acaba fugindo do grotesco e indo pro cômico, que é uma pegada bem diferente, mas que funciona também. E o vilão é ótimo, que é o Ash zumbi, também interpretado pelo Bruce Campbell, com a cara toda estourada ali. Que, aliás, parando pra pensar, talvez seja outra característica recorrente de filmes do Sam Raimi. Personagens que têm que enfrentar uma versão malvada de si mesmo, ou que têm que enfrentar um lado sombrio de si mesmo e de sua personalidade. Isso acontece bastante em vários filmes dele. Enfim, tem tanta coisa icônica acontecendo no Army of Darkness que não dá pra eu ficar falando muito dele aqui. Eu vou só deixar ele aqui como que ele é, que é um grande shitpost cinematográfico que é muito engraçado e eu gosto muito. Rápida e Mortal. Esse é um que foi bem alto no ranking. É por guilty pleasure ou é porque é muito bom mesmo? Eu não sei. Eu só sei que Rápido e Mortal tem vários elementos aqui que me agradam muito. É um faroeste comédia, que é uma homenagem, paródia que o Sam Raimi fez dos grandes clássicos do faroeste italiano, anos 60, bagaceira. O filme é sobre um torneio de duelo de tiro que tá rolando numa cidadezinha no Velho Oeste, que é controlada por um figurão rico, bandido e escroto, que é interpretado pelo Gene Hackman. A protagonista é a Sharon Stone, e a personagem dela é uma brincadeira ali, uma inversão de gênero do personagem clássico do Clint Eastwood. O que eu acho que funciona bastante, na real. E o elenco do filme é muito bom, são vários atores reconhecíveis ali, fazendo papéis importantes e papéis menores também, mas que são todos bem caracterizados ali o suficiente. Tem o Russell Crowe fazendo um padre que é ex-pistoleiro, não quer voltar pra essa vida. Tem um Leonardo DiCaprio novinho fazendo um pistoleiro jovem e arrogante. Tem o Lance Henriksen, é claro que tem, fazendo um pistoleiro estrelinha ali que gosta de mostrar fazendo truque de tiro. O Keith David tá fazendo um ex-militar, que é um caçador de recompensa. E o Jigsaw tá no filme também fazendo um bandido que tem uma vingança pessoal contra Sharon Stone. E tem mais uma outra galera também, são vários personagens interessantes, cada um com seu visual bem distinto ali, e até os mais pequenos têm alguma caracterização relevante ou algum objetivo na trama. E claro, todos eles fazem parte desse torneio. Todos eles vão se enfrentando aos poucos e o elenco vai diminuindo conforme o filme passa, e a gente vai descobrindo mais também sobre o passado dos personagens que vão sobrando. Tudo isso com a direção surtada clássica do Sam Raimi. Tem uma montagem rápida, tem muita tensão preparada antes de cada duelo, tem muitos planos bons aqui, e o visual do filme é muito foda como um todo. É o tipo de filme que é a minha cara, eu me amarro em faroeste pastelão, eu me amarro em trama estruturada desse jeito, com muitos personagens, e eu gosto dessa direção maluca que não tem medo de ser surreal e lúdica em alguns momentos. Resumindo, eu adoro esse filme.
Homem-Aranha. Sobraram 4 posições agora no ranking e 4 filmes das 2 trilogias amadas do diretor. E em quarto lugar aqui tá o primeiro Homem-Aranha. Eu reassisti a trilogia inteira depois de anos pra fazer esse vídeo, né, claro, e eu fiquei surpreso como os filmes seguram bem a barra até hoje. O Sam Raimi conseguiu capturar bem aqui tudo que essa história precisa, mas o mais importante aqui pra mim é que ele não leva tudo tão a sério. O primeiro filme do Homem-Aranha é bem descontraído, tem seus momentos bregas ali propositais, tem seus momentos sombrios e tem seus momentos grandiosos. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção aqui é que, ao contrário do grandioso de filme de herói de hoje em dia, boa parte do filme é dedicada só ao Homem-Aranha sendo um herói do bairro ali normal mesmo. Tem toda uma parte que é só o Peter salvando gente aleatória na rua, impedindo assalto, salvando gente de prédio pegando fogo. Porque é isso, né? O super-herói não é sempre uma luta com um monstro Lovecraftiano que vem de outra dimensão. Eu acho que é importante mostrar também ali o dia a dia, o corriqueiro, como que ele tá fazendo a diferença pra essa cidade como um todo, sabe? E isso é uma parada que o Sam Raimi faz muito nessa trilogia. Eu ressalto mais isso aqui no primeiro porque, como ele é uma história de origem, a gente vai vendo essa construção toda acontecer. Pra mim, esse Homem-Aranha é a versão definitiva dessa história, sabe? A picada de aranha, a morte do Tio Ben, todo o confronto com o assassino que vai cair do prédio depois. Tudo isso já foi feito 500 vezes, mas eu sempre lembro da versão desse filme. E cara, esse filme também tem muitas cenas icônicas. É muito doido pensar que o cara que dirigiu o Bruce Campbell cortando a própria mão com uma motosserra também é responsável por uma das cenas de beijo mais famosas da história do cinema. E é meio bizarro pensar que uma das cenas de beijo mais famosas do cinema tá no filme do Homem-Aranha, cara. Porra, isso é muito foda. The Evil Dead. Quando comecei a fazer esse ranking, eu tava achando muito que o primeiro Evil Dead ia ficar numa posição mais baixa, porque ele é um filme esquisito. Ele foi feito por essa trupe de estudantes que alugou uma cabana no meio do nada, foi lá na cara e coragem, fizeram tudo na gambiarra, se fuderam todos ali e acabaram com um dos clássicos do cinema de terror. Mas ele também é um filme muito trash, parte por estética e parte porque era o que eles tinham. Só que revendo ele, mais uma vez, não dá, cara, ele vai muito alto no ranking. Porque não só os bastidores são essa história quase motivacional de cinema independente, como o filme final é muito divertido e é muito engajante, cara. É uma história bem simples, com uma mitologia meio zoneada que não faz 100% de sentido, é um monte de merda sobrenatural acontecendo só porque sim, mas isso tudo é meio que o charme do filme também. Acho que foi o filme que popularizou o clichê da cabana na floresta, que é muito importante pro terror, e é o filme que lançou o Sam Raimi e também o Bruce Campbell, né? É até engraçado ver o Bruce Campbell nesse filme, porque ele tá atuando como se ele fosse uma pessoa normal ainda, ele não é a caricatura que ele foi virando depois. E o filme criou muita coisa icônica, né? O Necronomicon, que na real tem outro nome aqui nesse primeiro filme, e os Deadites, que tem essa mistura de zumbi com possessão demoníaca. Mas o que eu sempre vou exaltar nesse filme aqui é toda a técnica e gambiarra que eles fizeram pra gravar. As câmeras ponto de vista do demônio que eles estavam colocando só em cima de umas tábuas e correndo por aí, eles quebrando janela com a vareta enquanto a câmera passava por ela, são umas paradas muito engenhosas e inventivas ali, que também acabaram sendo influentes pro cinema a seu próprio modo. Então o primeiro Evil Dead é foda, é importante, é divertido pra cacete, e provavelmente é o filme do Sam Raimi que eu mais reassisti. Homem-Aranha 2. Eu achei os dois primeiros filmes do Homem-Aranha bem parecidos, tem uma qualidade constante ali, mas eu coloco o 2 um pouco mais na frente porque parece que o Sam Raimi tava mais à vontade ali pra fazer o que ele queria. E tem umas partes que a direção aqui fica parecida com o frenesi de Darkman ou Evil Dead. O filme tem até umas cenas que chegam no terror ali. Eu lembro que quando criança eu tinha medo da cena do Dr. Octopus atacando os médicos, porque é uma cena sombria, tem esses clichês do terror de gente sendo arrastada pra escuridão, é uma parada bem tensa. E o Dr. Octopus aqui talvez seja um dos melhores vilões já feitos pra filme de super-herói. O Alfred Molina tá mandando muito bem no papel, e tem essa questão dele ser um cara do bem que tá sendo coagido a fazer o mal pela inteligência artificial ali, que dá um conflito interno interessante pro personagem ali também, ele não é exatamente malvado. E os efeitos dele, que eu acho que é uma mistura de efeito prático com digital, também são muito bons até hoje. As cenas de ação aqui são perfeitas, é claro que tem muita coisa de efeito digital, mas é muito bem utilizado, além de ter umas cenas icônicas, de novo, né, toda aquela cena do Homem-Aranha parando o trem, porra, aquilo é ótimo. E de novo, esses filmes não têm medo de ser cartunescos, né? O que eu acho importante também. Então no final tem o Dr. Octopus sequestrando a Mary Jane, meio que de piada, e deixando ela presa no covil dele pro Homem-Aranha ir salvar, com a mesma mentalidade daqueles vilão dos anos 20 que amarrava a mulher no trilho do trem, tá ligado? Mas isso funciona, porque, né, tem que ter esses negocinhos, é uma história de super-herói. O Homem-Aranha em si tem um desenvolvimento legal, porque ele ganha esse arco mais introspectivo de perder os poderes e de questionar quem que ele é ali, se ele se considera digno de ser um herói ou não, o que é muito bem feito e que impede também ele de ficar no mesmo tom o filme todo. Mas cara, não dá, pra falar desses filmes eu tenho que ressaltar aqui o melhor personagem, que pra mim é o Jameson. O
O J.K. Simmons tá tão bem no papel no primeiro filme que expandiram a participação dele no segundo, e eu acho o personagem muito engraçado. Toda a cena dele eu dava gargalhadas altas, assim. Então, porra, se Homem-Aranha 2 ficou em segundo lugar aqui no ranking, parte desse mérito é do Bigodudo aqui, porque o cara manda muito bem. O primeiro lugar não vai surpreender ninguém, né? É Evil Dead 2. Mas é claro que é, cara. Eu sempre me refiro a esse filme como a bíblia do trash, como o filme que toda trecheira tem que ser. E não é uma trecheira do tão ruim que é bom. A gente chegou até aqui nesse vídeo e a gente já sabe, é uma trecheira por estética. O filme é exagerado e é cômico de propósito, ele abraça o cinema trash e faz uma parada que é muito única. Muita gente fala que o Evil Dead 2 é praticamente um remake do primeiro, até eu já falei isso aqui na trecheira, provavelmente. Mas reassistindo os dois, um seguido do outro, eu já digo que não, cara. Ele funciona muito bem como uma continuação mesmo. O primeiro filme acaba com o Bruce Campbell sendo atacado pela força invisível da câmera. O segundo recapitula o primeiro, fazendo uma regravação ali rápida dele, com menos personagens, mas logo ele vai pra mesma coisa, do personagem do Bruce Campbell sendo atacado, e segue daí. Aparecem novos personagens na cabana, novos surtos pro Bruce Campbell ter ali com os Deadites, é tudo coisa nova. O Ash nesse segundo filme tá fazendo uma transição ali do Ash normal do primeiro pro Ash canastrão, herói de ação do terceiro. Ele já tem umas frases de efeitos boas aqui que estão surgindo, e umas cenas muito clássicas dele maluco ali, cortando a própria mão com a motosserra, né, que eu já até mencionei aqui. A direção aqui talvez seja a melhor da lista toda, é o surto frenético do Sam Raimi no seu auge. E além disso, é aquele tipo de trecheira dos anos 80 que tem todo tipo de efeito diferente aqui pra fazer ela funcionar. Então tem prótese, maquiagem, tem animatrônico em tamanho real, tem miniatura, tem stop motion, tem plano tocando ao contrário, tem pintura em mating numa tela verde rústica ali. Eles substituíram toda a gambiarra do primeiro Evil Dead por uma equipe que realmente sabia o que estavam fazendo, e tinha um orçamento maior ali pra fazer a parada na moral, só que eles mantiveram a empolgação e a criatividade e toda a doideira daquele filme. Então assim, pra mim ele é o melhor dos dois mundos e o melhor do Sam Raimi. E é isso, acabou esse ranking.